Pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar um pouquinho do Evangelho de Marcos, tá? Na verdade, como eu falei nos vídeos anteriores, 80% do Evangelho de Marcos contém Mateus, então, para não ficar muito repetitivo, eu vou falar algumas peculiaridades sobre Marcos, tá? E vou fazer uma divisão didática em 4 blocos do Evangelho de Marcos para ficar um pouco mais fácil. E vou citar 2 passagens que não só tem no livro de Marcos, que são exclusivas deles, assim, por mais que não seja uma passagem tão marcante, mas é exclusivo do livro de Marcos, tá? Então, na verdade, Marcos, né, ou João Marcos, porque João é o nome dele hebreu e Marcos é o nome dele em grego, ele não conheceu Jesus Cristo, tá? Na verdade ele não andou com Jesus Cristo, desculpa, falei errado. A grande maioria das coisas que ele aprendeu sobre Jesus Cristo, sobre o ministério de Jesus Cristo, foi com Pedro. Então, do Pedro descrever para ele, então ele anotou com acurácia e fez um resumo com acurácia sobre toda a trajetória de Jesus Cristo, quem era Jesus Cristo, da importância de Jesus Cristo, tá? Ele era parente de Barnabé. Barnabé também é uma figura notória ali no Ato dos Apóstolos depois também, né? A Barnabé era de uma família rica, tá? Proveniente de Chipre, tá? A família deles ocupava um lugar importante entre os cristãos da comunidade ali nos primeiros anos após a ressurreição de Jesus Cristo, tá? E eles se instalaram primeiro em Jerusalém e depois se instalaram em Antioquia, tá? O foco do Evangelho de Marcos era a população de Roma, tanto os gentios quanto os judeus, tá? Que se instalaram em Roma, tá? Então, só falando um pouquinho sobre a divisão didática do Evangelho de Marcos, tá? O início, tá? O foco era João Batista abrindo o caminho para Jesus Cristo, que é o capítulo 1, versículo 1 ao 13. Aí depois veio o início do ministério de Jesus Cristo, tá? Ressaltando 2 passagens que eu falei para vocês aqui, que é o capítulo 7, tá? Que eu anotei aqui para falar para vocês, o capítulo 7, versículo 31 a 36, que é a cura de um surdo e de um gago, e no capítulo 8, versículo 22 a 25, que é a cura de um cego em Betsaida. Então essas 2 passagens, elas exclusivamente só tem em Marcos, tá? E depois ali no início de ministério, que é a segunda parte, o segundo bloco do ministério de do Evangelho de Marcos, a gente tem a entrada triunfal em Jerusalém, né, que é o outro bloco do Evangelho de Marcos, que seria correspondente ao domingo de Ramos, tá? Que aí você pega dali do início do domingo de Ramos até a crucificação de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, que seria correspondente à Semana Santa, e o último bloco é a ressuscitação de Jesus Cristo. Então, basicamente, só resumindo, a gente divide o Evangelho de Marcos em 4 blocos para ficar mais fácil. Não vou me aprofundar mais para não ficar muito repetitivo, porque eu já falei muita coisa no Evangelho de Mateus também, que é um evangelho mais longo. E eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.